E quem puder fazer uma oração para a gente aí, para iniciar. O microfone tá. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa tarde. Deus, é tão bom a gente sempre ter a oportunidade de se reunir, Senhor, mesmo que à distância, mas estamos juntos, Deus, de coração. E, mais importante, Deus, estamos reunidos no seu nome e reunidos no mesmo Espírito, Senhor. Te agradeço porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso Deus que cuida da vida de cada um aqui, Senhor. Te agradeço, te peço que esse momento, Deus, seja um momento de reflexão, um momento em que nosso coração seja terra fértil, esteja aberto para que o seu Espírito ministre, Deus. Te peço que o seu Espírito Santo seja o nosso professor, que tire nossas dúvidas, que coloque nas nossas mentes as reflexões corretas e que seja um tempo para meditar, mesmo escutando, mas ao mesmo tempo também já refletindo nas coisas da nossa vida, Deus. Tudo aquilo que tem a ver conosco, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus, que nossos ouvidos estejam abertos. Te peço, Senhor, abençoe a Juliana, e pelo preparo dos estudos, Deus, e por ser instrumento nas suas mãos, e cada um de nós aqui, Senhor, para que a gente possa multiplicar a palavra do Senhor e o que a gente ouviu hoje aqui também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui antes de começar o compartilhamento. Só fechar umas coisinhas aqui. Então, vamos lá. Nosso tema de hoje é fé como obediência fiel. E esse tema é um tema que eu estou muito empolgada a respeito dele, desde que a gente falou sobre o tema de aliança, que foi o tema da última reunião. Eu vi que tem alguns temas que eles estão conectados uns com os outros, e esse tema, a princípio, eu pensei em incluir no Fé e Café sobre aliança, mas eu vi que ele tinha, assim, uma extensão grande que a gente precisava dedicar uma reunião só para ele. Então, fui estudar mais um pouquinho e fiquei muito, muito animada mesmo, porque eu vou confessar para vocês que eu sempre tive uma certa dificuldade com esse tema de fé. Até porque eu acho que fé é uma daquelas palavras que é muito usada e ela acaba, assim, o sentido dela ficando deturpado, ficando meio diluído, meio misturado com algumas noções populares, assim, que não são realmente aquilo que a palavra quer dizer, né? E a gente tem, eu pelo menos, tinha muito sentimento de culpa, às vezes, em relação a fazer determinadas orações e olhar para dentro de mim e falar, mas eu não estou orando com fé, eu não estou tendo fé, como é que eu faço para eu ter mais fé? Né? Então, fazer esse estudo, preparar esse estudo, para mim foi muito libertador, porque compreender a noção bíblica de fé, e eu acho que todas as verdades de Deus que a gente conhece um pouco melhor, elas trazem libertação para a gente, e eu espero que seja assim para vocês também, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com essa figura aqui. Vamos tentar descrever essa figura. Como você descreveria uma montanha assim? Vamos fazer aí um brainstorming, né? Cada um fala alguma característica, alguma qualidade que vê nessa montanha aí. Um de cada vez, gente. Alta. Grande, alta e gelada. Alta ou gelada? Linda. O que foi, mano? Linda. Linda. Também achei. Linda. O que mais? Altiva. Altiva. Uhum. Parece ter alguns caminhos nela. Uhum. Ele é uma rocha. Ela é uma rocha. Uhum. Ela é sólida, não é? Sim, parece que sim, muito. Só pedra. Isso. Vocês acham que ela dá para a gente uma noção de firmeza? Total. Muito. Então, eu vou jogar mais algumas coisas aqui. Estabilidade. Sim.
A Mas gente, escorrega, viu? É isso que eu ia falar, tem gelo nessa aí. a gente escorrega em cima dela, mas ela não escorrega, né? É a gente que escorrega em cima dela. Então, a gente, tanto para a gente, hoje em dia, como no mundo antigo, a ideia de uma montanha feita de rocha, uma rocha, é algo imutável, algo, a gente sabe que não é imutável, mas ela demora muito para mudar, né? Mas na mentalidade das pessoas sempre significou alguma coisa forte, alguma coisa segura, estável, né? E essa imagem aqui vai ser importante para a gente, tá? Mas eu vou falar daqui a pouco por quê. Quando a gente fala de fé, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quando a gente fala de fé, a gente vai ver que fé é uma forma de confiança e que essa confiança ela precisa estar apoiada em alguma coisa, tá? E é por isso que eu trouxe essa imagem de rocha aqui, porque se a gente quer que a nossa confiança esteja apoiada em alguma coisa, a gente quer que seja alguma coisa forte, resistente, firme, estável, como essa rocha aqui parece ser, né? Então, vamos lá. O que é fé e por que a gente precisa de fé na caminhada cristã? A gente sabe que a Bíblia tem alguns versículos que falam, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ou fala assim, aqueles que se aproximam de fé, de Deus, acho que é no mesmo trecho, precisam crer que ele existe e se torna galardoador do a gente sabe que nós somos salvos pela graça, como é que é? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então, a gente é salvo através da fé. Então, a fé é de suma importância. E sendo uma coisa de tanta importância, a gente precisa entender o que é a fé e por que nós precisamos dela, tá? Então, primeira razão a gente precisar de fé é que essa que eu coloquei aqui, não se entra em um pacto de sangue com alguém em quem não se confia. Então, aqui eu estou voltando um pouquinho na nossa reunião anterior, e quem não assistiu ou não participou, eu recomendo que siga aquele link que eu mandei para assistir, porque o tema de aliança é um tema central para a gente entender como acontece o nosso relacionamento com Deus. Ele é o contexto dentro do qual o nosso relacionamento com Deus acontece. E aqui eu estou usando o termo pacto de sangue, porque é uma boa tradução, é uma boa tradução da forma, do uso de aliança que a gente tem na Bíblia. É um pacto de sangue. Por que é um pacto de sangue? Porque ele é celebrado... só um minutinho, tá, Papa? Eu já vou te dar. Ele é celebrado, é um acordo entre duas partes, mas é um acordo de uma seriedade, uma gravidade muito grande, porque duas partes, duas pessoas que não eram relacionadas entre si por sangue, agora elas vão contratualmente se tornar relacionadas entre elas, e na celebração desse acordo vai acontecer um sacrifício de um inocente e vai ser derramado um sangue. E aquele é o sangue da aliança. E aquele sangue, ele simboliza a seriedade do pacto que está sendo feito, e ele também indica a consequência que existe para a quebra daquele pacto. Aquela parte que, porventura, não for fiel ao pacto que foi feito, ela está sujeito a sofrer o mesmo dano, a mesma sorte do que o animal que foi usado no sacrifício. Então, por isso é um pacto de sangue. Para você entrar num pacto de sangue com alguém, você tem que confiar. Então, nossa primeira palavra-chave aqui, olha, é confiança, tá? Então, não se entra em pacto de sangue com alguém que não se confia, principalmente se para entrar nesse acordo, o preço for tudo que você tem e deseja. Então, é um acordo vital. Ele é um acordo que vai modificar e vai transformar e vai impactar todas as áreas da sua vida. Eu estou falando do acordo que a gente entra com Deus. Quando a gente
se rende ao senhorio de Cristo, aquilo que algumas pessoas chamam de aceitar a Jesus, que na verdade não é aceitar a Jesus, é ser aceito por ele, né? Quando a gente está entrando numa relação de aliança com Deus. E existe um preço para entrar nessa aliança. Você vai ter que, a partir de agora, entregar completamente a sua vida e ser completamente dependente de Deus. Para você entrar num acordo como esse, você tem que ter certeza de que você confia em Deus, de que Deus é confiável, tá? Pode falar, Papi. Tem que tirar o mudo. Tá. Ju, pacto de sangue. Fala mais sobre isso. Tá, então, eu estava explicando que eu estou chamando de pacto de sangue, uma outra forma de chamar a aliança. Quando a gente tem na Bíblia o Novo Testamento e o Antigo Testamento, essa palavra que às vezes foi traduzida como testamento, também é traduzida como aliança. É a aliança que Deus fez com o povo de Israel e depois a aliança que Deus fez em que ele é uma nova aliança e que ele inclui todos os povos. E essa aliança, ela tem o sentido de pacto, e não só qualquer pacto, não um pacto banal, não um acordo, por exemplo, comum de prestação de serviço, mas é um pacto onde as pessoas que estão envolvidas, primeiro existe um preço de sangue para você entrar nesse pacto, existe um sacrifício. Segundo, as pessoas estão envolvidas, elas estão se comprometendo de uma forma tão forte uma com a outra que elas vão se tornar um. E se houver o rompimento desse pacto, a parte culpada está sujeita à pena de morte que sofreu aquele animal inocente que foi sacrificado para a celebração da aliança. Então, por isso é chamado de um pacto de sangue. Tá claro? Ok. Tá. Então, mas se você entrar nesse pacto, é porque compreendeu o que tem a ganhar e o que está disposto ou disposta a aceitar os termos. Ou seja, nós estamos entendendo que para falar de fé, nós precisamos falar de fé dentro de um contexto de aliança, onde todas essas coisas que estão aqui são verdadeiras, tá? Você não entra numa aliança séria como essa se você não tiver compreendido que você tem a ganhar. A gente tem muitíssimo a ganhar. A gente tem tanto a ganhar. Essa aliança, essa proposta que Deus faz para nós, ela é tão desigualmente favorável para nós, que é por isso que a gente fala que é graça, porque Deus não precisava estender a nós esse enorme privilégio de podermos ser integrados de volta à família dele através de um processo de adoção. E é isso que ele nos oferece, mas para isso a gente precisa celebrar essa aliança. Se você quer vir a fazer parte da família de Deus, você precisa dizer sim para a celebração dessa aliança. Agora, ela tem um preço e ela tem requisitos, é isso que a gente vai ver em seguida aqui. Então, o que as alianças ou pactos envolvem? Um compromisso entre duas partes para obter um fim desejado. Ou seja, se Deus quer que nós façamos parte da família dele, se nós queremos ser parte da família de Deus, o objetivo desejado é que todos nós sejamos uma família com Deus. E para isso, a gente tem que fazer a nossa parte de querer ser parte da família dele, e ele faz a parte dele, que é de nos convidar a ser parte da família dele. Os pactos ou alianças envolvem promessas. A aliança que Deus faz com o povo dele não é a primeira aliança que acontece na história. Quando Deus propõe a criação dessa aliança, as pessoas naquele contexto já conheciam o que eram alianças e como elas eram celebradas e o que elas envolviam. Então, é uma coisa que já existia no contexto, tá? E Deus faz promessas. Quando Deus faz essa aliança com Abraão, quando ele faz aliança com o povo de Israel no Sinai, ele faz promessas. Alguém se lembra algumas das promessas que foram feitas nesses dois contextos? De fartura, assim, na agricultura, né, assim, de sempre ter o alimento, a chuva,
para fazer brotar e tudo, né? Isso. O que mais? E que nele seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Exatamente, a bênção prometida desde lá de Gênesis 3, ser, através da família de Abraão, atingir todas as famílias da terra. Vocês estão ouvindo o barulhinho dos meninos conversando aqui no fundo? Não, eu não estou, não. Estou escutando um martelo que alguém está batendo aqui. Aqui no apartamento. Então tá, se estiver incomodando, vocês falam que eu vou pedir eles aqui para... Ah, não, eu não estou ouvindo, não. Tá bom. Que mais, gente? Quais outras promessas? Olha, eu estou vendo que o papai está com a mãozinha levantada ali, só que eu não consigo enxergar todo mundo ao mesmo tempo aqui na minha tela, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida e eu não estiver vendo, fala alguma coisa, por favor, porque pode ser que eu não esteja vendo você na minha tela. Papi, pode falar, mas tira o mudo. Júlio, eu não vou perguntar, não, eu vou perguntar toda hora. Eu vou deixar mais para o final, Tá senão bom. eu vou ter que interromper toda hora. Essa mãozinha levantada aqui, ela não quer sair daqui, não é que eu estou levantando a mão, não. Tá. Então tá. Eu não consegui tirar ela aqui, Não, ó. você conseguiu agora. Consegui? Conseguiu, Então, tá aparecendo mais. Então, vamos lá. Tem uma bênção também sobre até a terceira, quarta gerações, né, dos filhos. De que Deus abençoaria daqueles que fossem fiéis à aliança dele. Mas Deus promete ser o nosso Deus e ele promete que nós seríamos o povo dele. Essa promessa de que nós seríamos o povo dele diz respeito a nós sermos a família dele. E Deus promete que ele seria o nosso Deus pessoal e nos separaria das outras nações. Isso dentro de um contexto, quem já acompanha os estudos aqui há mais tempo sabe que a gente de vez em quando volta nisso, de que lá atrás, naquele episódio da Torre de Babel, as nações se rebelaram contra Deus, Deus deu a elas como se fosse uma carta de divórcio e enviou elas, cada uma para a sua terra, com a sua língua diferente, e colocou sobre cada um desses povos um ser espiritual como responsável, eles ficaram distanciados de Deus. Mas Deus foi, em seguida, chamou Abraão para sair de dentro daquelas nações, ou seja, não estar mais sujeito à autoridade espiritual daqueles seres espirituais, mas estar diretamente sujeito a Deus e ser parte do povo particular, da propriedade exclusiva de Deus. É daí que vem essa terminologia. Então, enquanto os outros povos estavam debaixo da autoridade e pertenciam, de certa forma, a aqueles outros seres espirituais que eventualmente se rebelaram contra Deus também, o povo a família de Abraão, o povo de Israel, nunca estaria debaixo daqueles seres espirituais se eles permanecessem dentro da aliança que Deus estava propondo para eles e que depois ele estendeu a nós, né? Então, são promessas muito poderosas. Eu não vou entrar nesse assunto agora, eu acho que talvez a gente vai precisar ter um estudo separado para falar sobre o que Deus nos promete e o que ele requer de nós na aliança que ele faz conosco. É muito importante a gente conhecer essas promessas, saber o que Deus prometeu e o que Deus não prometeu, tá? Existem requisitos. O principal requisito, vamos lá, 10 mandamentos. Quais são os primeiros 2 mandamentos? De cabeça, não precisa ser igualzinho está lá na Bíblia, não. Não terás amar a Deus Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos que resumem, né? Metade dos 10 mandamentos é sobre amar a Deus, a outra metade é sobre amar o próximo. Então, esses 2 são o resumo de tudo. Mas esse que a Cristina falou aparece na lista como primeiro, né? Não terás outros deuses diante de mim. E qual o segundo? não farás para ti Isso. uma imagem que é em cima dos céus, embaixo da terra. Isso. Então, esses 2 mandamentos, eles dizem respeito a quê? Fidelidade. Tá? Então, primeiro requisito para você estar na aliança com Deus, você tem que ser fiel. Obrigações, tá?
se você vai ser fiel a Deus, de que forma essa fidelidade vai ser expressa? Essa fidelidade a Deus, ela vai ser expressa através de atos, escolhas e atitudes de obediência e de submissão em relação a Deus. Então, a nossa obrigação dentro dessa aliança é a nossa atitude de submissão em relação a Deus. Existem expectativas. Quando Deus nos convida para sermos parte da família dele, uma expectativa que existe é de que ele está fazendo isso porque ele está expressando o amor dele por nós. E se nós somos alvo de uma proposta tão benéfica para nós, tão graciosa, uma coisa tão grande que nós não merecíamos, um privilégio tão grande, e que isso vem de graça, porque a gente não poderia ter feito nada para merecer, a expectativa é de que a nossa reação, a nossa resposta em relação a Deus seja uma resposta de amor, de um amor em forma de devoção. Então, existe uma expectativa de um amor devoto em relação a Deus. Deus demonstra esse tipo de amor muito maior por nós, mas é natural, uma resposta natural da nossa parte é esse amor devoto a Deus. Só um minutinho, por favor. Ô, Guigui, silêncio, por favor, tá? Então, e existem consequências. Se você ler lá por volta de Deuteronômio 28 a 32, eu acho, vocês vão ver lá que tem as bênçãos e as maldições, né? Em relação à aliança que Deus propõe ao povo de Israel. Ou seja, quando você se mantém fiel à aliança, você vai ter os benefícios, aquelas promessas que vão se cumprir para você, e você vai colher todos aqueles benefícios. Agora, existem consequências também para a infidelidade dentro da aliança. Então, todos esses itens aqui a gente tem que ter em mente, fazem parte da celebração das alianças, tá? Então, vamos lá. O que é e o que não é fé, tá? Então, primeiro, deixa eu ver aqui. A gente vai lá, acho que eu vou ter que abrir aqui, porque não está aberto ainda não. Eu vou abrir aqui aquele texto conhecido de Hebreus 11:1. Eu acho que a minha versão aqui é a NVI, tá? Então, tá falando aqui, olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Vocês estão conseguindo ver aí na tela de vocês? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não estou vendo nada, estou vendo você na tela. Não está vendo o versículo? Não. Vocês Eu também estou. Não, eu estou. vendo. Eu estou vendo. Ô, Papi, pode ser a forma como a sua tela está configurada aí, Tá. Não mexe. Então, pode deixar assim. tá? Então, tá. Tem que ser a tela grande. Tipo, eu não sei como é que vem escrito. Ela está ocupando toda a tela aqui do computador. Não tem jeito, for maior? Tá, eu vou ter que deixar você tentar descobrir aí, senão a gente vai parar muito aqui. Então, quando a gente fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, a gente vai dar uma olhada nessas palavras que foram traduzidas como firme fundamento e prova, tá? Então, só um minutinho, vamos voltar lá. Aqui. Eu perdi, foi o meu... Ah, tá aqui, esse aqui. Dá um minutinho, gente. Hoje a turma está muito animada aqui. A gente está vendo o que é e o que não é fé. Isso, tá certo, é isso aí. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma tabela. Peraí. Ó, agora apareceu. Tá. Vocês estão conseguindo ver essa tabela aí? Aham. Tá? Então, tá aqui, na esquerda. Fé é Vai falar assim, o firme fundamento das coisas que se esperam. Fica nas condições. Vocês falaram do conto de vir rápido. A palavra que está sendo usada aqui para fundamento... O microfone está aberto. Tá dando para ver aí, pessoal? Eu não vejo.
Ô, Papi, eu não estou te ouvindo. Tira o mudo aí. A gente não está vendo nada, só vendo só você. Não, as coisas que você está projetando não está vendo, mas deixa. Mas estamos ouvindo. Tá bom. Continua. Tá, ô, Papi, vai na visualização aí. Não vai estragar tudo. Aqui, olha. No vídeo. Vídeo. Peraí, não é aqui não. Gente, não vou atrasar a reunião à toa. Não, eu acho que é na visualização. Tem as formas de visualização aí. Vê se você consegue alterar. Tá bom. Mas tá bom, Mas sim. continua aí. Então, vamos lá. Pode continuar. Não. Então, esse fundamento, quando a gente pensa, assim, algumas versões vão falar a convicção, outras a certeza, tá? Essa forma de tradução fundamento, ela foi até mais interessante. Por quê? A palavra que diz respeito à certeza ou convicção, quando ela nos leva a pensar em um processo mental interno. Ou seja, é alguma coisa que acontece dentro da minha cabeça, uma forma de pensamento que me faz acreditar que alguma coisa que ainda não está acontecendo vai acontecer, tá? Isso leva a gente a pensar que a fé é uma coisa que acontece só dentro da cabeça da gente. Mas quando ele fala que é o firme fundamento, isso aqui me faz pensar lá naquela imagem da rocha que a gente viu lá no começo, tá? Daquela montanha. Por quê? Quando se a gente vai edificar, Jesus fala que se a gente vai edificar, a gente deve edificar sobre a rocha. Quando a gente pensa numa rocha, tipo aquela montanha, você pensa que aquilo é um fundamento firme. Então, a gente vai precisar de ancorar a nossa fé, ela vai ter que ser alguma coisa ancorada em algo firme, sólido, tá? E ela é a prova, mas a prova no sentido de amostra das coisas que não se veem. Ou seja, quando você coloca a sua confiança em algo firme e sólido, e com base nessa confiança sólida que você tem aqui, você toma decisões, você determina um curso de ação, você assume uma determinada atitude emocional em função dessa prova ou desse fundamento que você tem. Então, você começa de antemão a experimentar aquela realidade que não chegou ainda, mas que já é visível nos olhos da sua mente por conta da confiança que você pode ter naquilo que é sólido e certo. Tá? Vai ficar mais claro à medida que a gente for para frente. A confiança que leva à fidelidade, ela é uma confiança que leva à fidelidade pactual. Ou seja, vamos parar aqui um pouquinho. O que é que eu estou falando? A palavra fé na Bíblia, ela é a mesma, a palavra no Velho Testamento que é usado para fé, é a palavra emet. Essa palavra é a mesma palavra que é muitas vezes traduzida como confiança. Desculpa, como fidelidade. Tá? Então, pensa o seguinte, a mesma palavra que é traduzida como fé é traduzida como fidelidade. Como que isso é possível? Se a gente falou que fé é algo que acontece no contexto de aliança, significa que essa fé que a Bíblia fala dela, ela tem dois lados. Ela é a confiança na firmeza do caráter e da consistência daquela outra parte com quem eu estou entrando em aliança. Então, a primeira parte da fé é eu olhar para aquela pessoa com quem eu estou entrando em aliança, que é a pessoa de Deus, e falar, essa pessoa é confiável, ele é fiel, ele é firme, como aquela rocha, ele é verdadeiro e ele é estável, ele não muda, tá? Então, aí eu estou tendo um firme fundamento para a minha fé. Então, essa é a metade do sentido da palavra fé. A outra metade é, portanto,
Como eu estou entrando em aliança com alguém que é tão confiável, e o que está subentendido pelo fato de eu estar entrando em alianças. Fecha a porta, por favor, Carol. O que está sendo incluído nesse pacote é o fato de que é esperado que as partes sejam fiéis umas às outras, e eu sei que Deus é fiel, então o outro lado é eu também vou ser fiel. Então, é uma confiança profunda que não se resguarda de depender da outra parte e que me leva, por outro lado, a ser fiel também. Então, esse é o outro lado, tá? Então, nesse sentido, é que entra essa última parte aqui, é algo que dita o comportamento e as escolhas das pessoas. Então, a fé começa na mente como um processo de avaliar. Deus é estável, ele é poderoso, ele é capaz de cumprir as promessas dele? Sim, eu vou entrar em aliança com ele. Agora que eu entrei em aliança com ele, e Deus é esse Deus amoroso, fiel, paciente, tem todos esses atributos, qual é a minha resposta? É a resposta de fidelidade. Então, aí você tem o conceito completo. A palavra emet, que é usada para fé, também é usada para descrever o caráter de Deus na Bíblia. E Moisés fala, Deus é fiel. E quando ele fala Deus é fiel, ele usa essa palavra emet, que significa verdadeiro, fiel, confiável, alguém de quem você pode depender sem medo e inabalável, inalterável. Tudo isso está na palavra emet, que também descreve o caráter de Deus. E Moisés conclui comparando Deus a uma rocha. Ele fala, ele é a rocha. Então, Deus é a rocha. Nele a gente põe a nossa confiança, tá? Então, o que é fé? Fé é uma forma profunda de confiança que se coloca completamente nas mãos do outro e se propõe e tem como consequência uma fidelidade também do mesmo nível e da mesma qualidade. Isso é fé, tá? O que não é fé? Pensamento positivo. Eu me forçar a acreditar numa coisa que não parece ser verdadeira ou que não parece que vai acontecer. Isso não é fé, isso é pensamento positivo, tá? Algo que acontece apenas dentro das nossas mentes também não é fé. Porque a fé, ela sempre, necessariamente, pela definição dela, ela tem consequências práticas. E se vocês tiverem curiosidade também, a palavra que foi usada para traduzir fé do hebraico para o grego, que é a palavra pistis, também tem o mesmo sentido dessa dualidade de eu confio e, portanto, eu ajo. Quando você tem uma confiança infundada em alguma coisa, isso não é fé no sentido bíblico da palavra, tá? Deus nunca pede a gente que tenha confiança infundada nele. Então, quando você, por exemplo, está orando por uma pessoa para que ela seja curada de alguma doença, e alguém fala com você assim, você tem que ter fé, porque se você tiver fé, você vai ter a cura. E se você não tiver fé, você não vai ter cura. Em si, essa afirmação está errada. Vou explicar. Tá? Se Deus tiver claramente prometido a você aquela cura específica, tá? E você crê, apesar das circunstâncias e da aparência da situação, que Deus vai te dar a cura, isso é fé. E aquela atitude de confiança traz paz ao seu coração, que é a consequência externa da fé, isso é fé de fato, porque você está firmando, apoiando a sua confiança numa promessa que Deus te deu. Agora, não existe na Bíblia, e depois se alguém tiver dúvida quanto a isso, posso conversar mais sobre isso. Não existe promessa na Bíblia de que Deus vai curar todas as doenças aqui e agora. Deus cura sim, quando Ele quer, como Ele quer. Tá? E eventualmente não vai haver doença, nem choro, nem pranto, nem morte mais. Mas nós não estamos lá ainda. Tá? Então,
você orar para que Deus faça alguma coisa que você acha que é boa, que você acha que se você fosse Deus, você faria. Tá? Vê como é que nós estamos substituindo o nosso julgamento do que é bom pelo julgamento do que é bom de Deus. Deus é que sabe o que é bom, nós não sabemos o que é bom. Tá? E eu estou orando para que aquela coisa aconteça. Agora eu vou fazer força de acreditar que Deus vai fazer aquela coisa. Isso não é fé. Tá? Então, a gente pode apresentar as nossas petições diante de Deus, mas a nossa confiança não está em Deus vai ou não fazer aquilo que eu quero. A nossa confiança está em Deus é quem Ele disse que Ele é. Deus vai cumprir as promessas que Ele fez. Olha, Deus prometeu que Ele nos... a Bíblia fala que que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele nos levou a crer através da obra do Espírito Santo nas nossas vidas e Ele vai concluir o trabalho dele de nos levar a sermos semelhantes a Jesus. Podemos confiar nisso? Podemos, com toda certeza. Deus vai usar de todos os meios, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual que é o bem que está sendo falado nessa passagem? É o bem de nós sermos conformados à imagem de Cristo. Esse é um bem muito maior do que a gente obter determinados resultados de oração que a gente deseja aqui nessa terra. Então, Deus vai sim cumprir tudo que Ele nos prometeu, mas tem algumas coisas que algumas pessoas acham que Deus prometeu e que Ele não prometeu. E a gente precisa confiar que vale a pena andar com Jesus e seguir os caminhos dele, mesmo quando não parece que a gente está obtendo coisas que a gente achou que a gente deveria obter, tá? Então, a fé não é desconectada da realidade prática. E a gente vai ver alguns exemplos disso. Mas e quando as circunstâncias não apontam para o cumprimento da promessa de Deus? A gente vai dar uma olhada nisso, tá? Ô, Júlio, se eu fizer um comentário agora, eu atrapalho o andamento? Não, pode falar. Porque está mais dentro dessa tabelinha e eu sei que você vai mudar aí. Um dia desse eu assisti um vídeo dentro de uma palestra de um cara que chama Paul Zak, um cara que está meio em alta aí, falando sobre o hormônio da confiança, né? E falando que ele fez vários estudos científicos para entender por que uma pessoa desenvolve um laço de confiança com outra e outras não, né? E aí chegou à conclusão que o hormônio da ocitocina é responsável por isso e tal, fez vários experimentos e fundamentou também, por exemplo, o relacionamento da mãe com a criança, né? Quando amamenta o filho, que é a maior liberação de ocitocina que existe, né? É a situação em que ela fica mais alta no ser humano. E aí que a mãe desenvolve esse laço, o filho desenvolve o laço de confiança com a mãe, né? Desde o peito. E aí, falando isso e tudo, e aí, de repente, ele falou das formas, né? Como a gente pode estimular isso. E aí parece que assim, ele não é cristão, mas parece que alguém da família dele, eu acho que é a mãe, que ele vira e fala assim, minha mãe vai gostar muito de eu falar isso. Mas uma das formas de estimular é através da oração. E aí eu fiquei pensando tanto nisso, quando a gente ora, Deus mexe nos nossos hormônios, Deus mexe na nossa mente, de verdade, né? E a gente desenvolve essa fé e essa confiança nesse relacionamento com Deus através da oração, né? Então, eu achei super interessante. Com certeza. Então, a gente viu que para a gente ter fé, a gente precisa fundamentar. A fé é uma confiança que leva à obediência. A fé é uma confiança que leva a nós queremos corresponder à fidelidade de Deus. Mas essa confiança tem que estar firmada em alguma coisa. E a gente viu que Moisés fala de Deus como a rocha. Então, onde está fundamentada a nossa confiança? Qual é a rocha da nossa confiança? E a gente tem vários pontos onde a gente pode ancorar a nossa confiança. O primeiro deles é esse que eu já falei, que é o caráter de Deus, de que Deus é emet, Deus é confiável, Ele é firme, Ele é estável e Ele é fiel. A gente tem também o relato bíblico. A Bíblia, do começo ao fim, é cheia de relatos, histórias que nos contam como Deus é fiel ao povo dele, mesmo quando o povo dele não é fiel. Como Deus é confiável, como ele sempre
está se esforçando para nos trazer de volta, mesmo quando a gente não é fiel. A gente tem o cumprimento das promessas de Deus que já aconteceram na encarnação, na vida e na ressurreição de Jesus. Ou seja, a ressurreição de Jesus, ele é um fato histórico inegável e que é um dos fatos históricos mais bem registrados e documentados que existe. E ele é o selo, ele é o atestado de que Deus cumpre aquilo que ele promete. Então, nós temos uma firme confiança, nós temos um firme fundamento para a nossa fé nas promessas de Deus que se cumpriram em Jesus. E nós temos a evidência da obra de Deus nas nossas próprias vidas e na vida de outras pessoas que nós conhecemos. Isso também é um ponto de ancoragem, de apoio para a nossa fé. Tudo isso nos aponta de que nós podemos confiar em Deus. Em resumo, fé em Deus é uma confiança que nos leva à obediência fiel. Se nós temos fé dentro do nosso coração, essa fé que começa oculta e começa com uma escolha lá dentro do nosso coração, uma avaliação de quem Deus é, se ele é capaz, se ele é poderoso e se ele é amoroso e fiel o suficiente para cumprir aquilo que ele prometeu. Essa avaliação mental, ela termina numa atitude em ações e escolhas que são visíveis e que demonstram que nós também nos colocamos numa posição de fidelidade em relação a Deus. Então, é por isso que a fé é uma confiança que nos leva à obediência fiel. Vamos dar uma olhada aqui nesse texto de Tiago. Quem que pode ler para a gente, por favor? Eu não estou vendo ele todo aqui, não. Fica mais fácil eu ler? Eu leio aqui. Eu leio, então. Pode ler, então. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, para a gente não confundir, a gente não faz coisas para que Deus nos aceite e nos inclua na aliança dele. Não tem nada que a gente poderia ter feito que levaria Deus a nos aceitar. Deus precisou fazer aquilo que foi necessário. Então, as obras não nos salvam. As obras, elas são consequências de termos colocado a nossa confiança em Deus e termos sido salvos. Então, a ordem é que é diferente. Mas, quando a gente entra em aliança com Deus, a gente entra em aliança também com todas aquelas outras pessoas que também entraram em aliança com Deus. Então, a nossa aliança, tem duas direções. Ela é vertical, é a aliança com Deus, e ela é horizontal. A gente entra em aliança com a família de Deus também. Então, dessa mesma forma, a nossa fidelidade a Deus, ela é expressa também ao irmão. A forma como eu trato o irmão vai expressar a minha fidelidade para com Deus. Por isso é que não faz sentido, dentro do contexto de fé, eu ter fé, ver o irmão em necessidade e não acolher. Vamos voltar lá. Aqueles que confiam em Deus vivem de acordo com a realidade que ele nos apresenta e não de acordo com a realidade que percebem. Então, se eu confio em Deus, se eu coloquei nele a minha total confiança, eu tenho agora duas opções sobre como eu vou pautar minha vida. Ou eu vou pautar minha vida na minha percepção do ambiente, naquilo que eu vejo como realidade, e vou tomar ações correspondentes àquilo, ou eu vou confiar na perspectiva de Deus acerca da realidade. Eu vou confiar que ele sabe coisas que eu não sei, ele vê aquilo que eu não vejo, ele tem um propósito que eu não compreendo completamente.
Eu vou crer nessa definição de realidade que vem de Deus e vou tomar as minhas atitudes de acordo com a definição de realidade dele. Quando eu tomo as minhas ações e as minhas escolhas de acordo com a realidade que Deus apresenta, aí é que eu começo a ter aquela mostra, aquele antegozo da realidade eterna, porque eu agir de acordo com a vontade de Deus e com a descrição de realidade que ele me apresenta, já me permite experimentar um pouco da realidade do reino dele. Então, eu começo a ter a obediência, traz os efeitos, traz as bênçãos do reino de Deus. E a gente vai ver isso aqui nesse texto de 2 Coríntios. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, aqui Paulo está falando sobre o nosso corpo terreno, né? Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. A propósito, todo mundo fala da mansão no céu e tal. A casa que Deus nos promete no céu é um novo corpo, tá, pessoal? Esse edifício aqui é um novo corpo, não é uma casa de tijolo. Tem um estudo inteiro sobre isso. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, ou seja, aqueles de nós que confiarem em Deus vão receber um corpo espiritual, e quando morrerem, eles não vão estar nus, sem um corpo espiritual, eles vão estar vestidos. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, nessa realidade que nós percebemos, nós não estamos usufruindo ainda do benefício daquele corpo espiritual, por isso a gente ainda geme. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Deus coloca o Espírito Santo dentro dos nossos corações, e uma das funções do Espírito Santo, do depósito do Espírito Santo nos nossos corações, é nos dar evidência onde a gente pode firmar a nossa confiança. Ele é, por isso que ele é chamado de penhor. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, ou seja, estar de bom ânimo é incompatível com a realidade que nós percebemos à nossa volta, mas ela é compatível com a definição de realidade que Deus nos dá. Sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, andamos e nos definimos segundo a definição de realidade de Deus, e não por aquilo que nós mesmos conseguimos avaliar. Isso é fé. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Para a gente desejar morrer, para a gente desejar estar ausente desse corpo e estar com o Senhor, a gente precisa confiar na definição de realidade dele. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Olha, a confiança da fidelidade aqui, vocês estão vendo? Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis. Se eu estou nessa relação de confiança e já tenho o antegozo dessas bênçãos, eu também quero ser agradável a Deus. Pois não. Alguém queria falar? Deve ter sido alguma falha aí. Então, tá. Não existe fé verdadeira sem obediência. Se a gente conseguir entender isso hoje, eu vou estar satisfeita, porque a fé, a definição de fé é fidelidade que advém da confiança. E não tem fidelidade a Deus sem obediência, não tem outra forma de expressar a fidelidade a Deus sem obediência. E a nossa fé, ou vamos chamar aqui a nossa confiança fiel, gera evidências para que outros venham a crer. Ela produz frutos. Então, aquela pessoa que não lê a Bíblia, que não sabe ou não captou o significado da ressurreição de Jesus, não conhece o caráter de Deus, qual substrato, qual firme fundamento essa pessoa vai ter para apoiar a fé dela? Onde que ela vai ter alguma demonstração, alguma indicação da realidade da confiabilidade de Deus? Ela vai ter isso
na nossa vida, naquilo que ela vê na nossa vida. Então, a nossa confiança fiel produz evidência para que outros possam apoiar a fé deles e serem levados a confiar em Deus. Ok? Então, é isso aí. Eu não sei quanto... Eu queria só, já que a gente tem mais um pouquinho de tempo, eu queria ler um outro texto com vocês aqui, que ele não estava originalmente na apresentação, mas eu li isso hoje de manhã e falei que interessante. A gente conhece muito uma parte dessa passagem aqui, que é essa aqui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mas a gente perde o que vem antes e o que vem depois, às vezes. Então, olha que interessante. Algumas coisas se perdem muito, muito na tradução da Bíblia para a nossa língua, tá? E esse versículo 3 aqui é um exemplo clássico disso. Tem um outro conceito que caminha sempre, sempre lado a lado com a fé, e é um conceito difícil de traduzir, porque a gente não tem uma palavra que corresponde exatamente à palavra no original. Essa palavra é hesed. É uma palavra no hebraico, ela é falada assim, hesed. E ela significa um monte de coisas. Ela significa amor, ela significa benignidade, ela significa amor fiel. E o contexto para a existência dessa palavra, essa palavra é uma palavra que eu quero fazer um estudo só sobre ela também, que é o seguinte: dentro desse contexto de aliança que a gente tem falado dele, a relação de confiança e de amor, de devoção que se desenvolve entre essas duas partes, e que nesse momento que eu entrei nessa relação, eu agora desejo ser fiel, não só para não sofrer a penalidade da aliança, mas eu sou motivada a essa fidelidade pelo amor e pela devoção que é gerado dentro de mim por aquela pessoa. Esse amor e essa devoção, que é o amor e a devoção de Deus para conosco, ele cumpre as promessas dele para conosco, não só porque ele se comprometeu e agora ele tem que cumprir, é porque ele nos ama. Ele tem esse amor fiel, esse amor que motiva ele a cumprir as promessas e aquilo que ele nos dá dentro da aliança, né? É por causa desse amor. E o amor de Deus é uma das coisas mais confiáveis que tem, porque ele é parte da essência do caráter de Deus. Então, é outro fator que nos leva a ter confiança. Essa palavra, ela só é usada para duas pessoas que estão unidas dentro de um contexto de uma aliança. Tá? Então, quando fala aqui, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, não é qualquer benignidade. É o amor fiel presente numa aliança entre duas pessoas que estão devotas umas às outras. Tá? É essa benignidade que está falando aqui. E essa fidelidade que está falando aqui é emet. Tá? Então, quando fala, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, está falando para você amar profundamente e, portanto, ser fiel a Deus dentro da aliança que você tem com Ele. É disso que está falando. Tá? Atas ao teu coração, ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Em outras versões, vai falar, você vai achar graça, você vai achar favor. E essa versão não está muito legal. Tá? Graça e bom entendimento ou favor aos olhos de Deus e do homem. Ou seja fiel, seja apaixonadamente, devotadamente fiel a Deus no seu relacionamento com Ele, e você vai encontrar favor aos olhos de Deus e dos homens. Aí é dentro desse contexto que vem, confia no Senhor de todo o teu coração. Confia na definição de realidade de Deus. Não se preocupe que as coisas não estão saindo de acordo com aquilo que você acha que deveria. E não se apoie no seu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. Esquece aquilo que você acha que deveria ser. Confia naquilo que Deus acha que deveria ser. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Deixa
Deus guiar e estar presente liderando cada coisa que você faz. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não ache que você já sabe. Você não sabe. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, aqui está ação, escolha. Vocês estão vendo? Temer ao Senhor e apartar-se do mal. O mal é tudo aquilo que Deus não está te levando a fazer. É todo caminho em que Deus não está te guiando. Isso é mal.